Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal. No fim da tarde do domingo, primeiro dia da semana, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. O programa Luz da Vida continua a sua aventura ousada, atrevida, santamente falando, para interpretar versículo por versículo os 150 salmos, sempre com os padres da igreja. Depois de vários programas introdutórios, mais de 20 programas, já começamos a realizar essa tarefa. Já interpretamos com os padres da igreja os salmos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 até o versículo 9. Foi o último versículo que comentamos do Salmo 7 no encontro passado. O Salmo de número 7 tem como autor o rei Davi. Todo o contexto e uma visão geral do Salmo 7, tudo isso já foi abordado e remeto você aos programas anteriores. Agora vamos avançar, vamos ao versículo 10. O Salmo de número 7 tem 18 versículos, até agora é o maior salmo já estudado, já comentado. Com a palavra, o rei Davi, Salmo 7, versículo 10. Ponde fim à malícia dos ímpios e sustentai o direito, ó Deus de justiça, que sondais os corações e os rins. Primeira pontuação, o contexto imediato, o contexto do autor quando ele redigiu o Salmo. O rei Davi, e nos versículos anteriores nós vemos isso com toda a clareza, Davi está sendo perseguido e pede a Deus para que ele o salve, para que ele o proteja dos seus adversários. Os seus adversários que querem arrebatá-lo, que querem a sua desgraça, que querem vê-lo morto. Dentre esses adversários, o seu próprio filho Absalão. Davi tinha muitos inimigos quando redigiu esse salmo. Davi, depois que cometeu 2 graves pecados, o adultério com Betsabeia e o homicídio do esposo dela, Urias, para ficar com ela, porque queria vê-lo morto, ela que já estava grávida do próprio rei Davi, angariou como punição por esses 2 pecados, assim profetizou Natã, o profeta enviado por Deus para dizer a ele: Deus perdoa você, já que você se arrependeu, mas virão desgraças para a sua vida. A espada dentro da sua própria família vai se levantar contra você, suas mulheres vão traí-lo à luz do dia e assim por diante. Então começa uma série de sofrimentos na vida do rei Davi. Dentre eles, os seus cruéis, implacáveis e odiosos inimigos, liderados, adivinhem por quem? Pelo seu próprio filho Absalão, o filho que ele tanto amava. Pois bem, então aqui Davi está pedindo que a malícia desses inimigos dele cesse. Está pedindo que ele seja sustentado pela força de Deus, pela justiça de Deus, pelo direito de Deus. Ele que sonda os corações e os rins. Essa verdade, Senhor, tu me conheces quando me deito, quando me levanto, se subo aos céus, se eu vou para os abismos, etc. Vai dizer um salmo mais para a frente. Deus conhece tudo, sabe tudo, julga tudo, Deus perscruta tudo. E é a ele que aqui o rei Davi pede que acabe essa maldade deles, que os seus inimigos cessem de importuná-lo. Uma situação existencial que pode parecer uma realidade, ao pé da letra, uma realidade que nunca aconteceu nem vai acontecer na vida das pessoas. Não, eu não tenho inimigo, etc. Sim, mas nós não sabemos do que se passa no coração das pessoas de carne e osso. E se não existem pessoas declaradas inimigas de carne e osso, inimigas nossas, com toda certeza nós temos o inimigo invisível, que é o demônio, por causa de quem esse versículo sempre é atual e vale para todos nós.
Vamos à interpretação de Santo Agostinho a esse versículo, e essa interpretação segue nesta linha. Sustentai o direito, ó Deus de justiça, que sondais os corações e os rins. Como pode o justo ser guiado, senão no seu interior? Pois mesmo o que era admirável no começo da era cristã, os santos ainda eram oprimidos pela perseguição dos mundanos, agora, depois que o nome de cristão atingiu posição tão elevada, aumentou a hipocrisia, quer dizer, a simulação, daqueles que, sob o nome de cristãos, preferem agradar mais aos homens do que a Deus. Como, pois, é orientado o justo no meio de tamanha confusão, causada pela simulação, senão quando Deus sonda os corações e os rins, vendo os pensamentos de todos? Estes são designados pela palavra coração e os prazeres pelo termo rins. Com razão, atribui-se aos rins o deleite nas coisas terrenas e temporais, porque no homem é a parte inferior onde se localiza a volúpia da geração carnal, pela qual, nesta vida atribulada e cheia de alegria falais, se transmite a natureza humana pela sucessão da prole. Se Deus, portanto, sonda nosso coração e vê que está o nosso tesouro lá, isto é, nos céus, se também sonda os rins e verifica que não cedemos à carne e ao sangue, mas nos deleitamos no Senhor, Ele guia o justo em sua presença, na própria consciência, onde ninguém divisa alguma coisa, exceto Ele, que enxerga o pensamento e o deleite de cada um. O fim visado pelos desejos é o deleite. Cada qual preocupa-se e cogita como obter o prazer. Quem sonda nosso coração, vê nossas preocupações. Igualmente, quem sonda os rins, vê a finalidade de nossos cuidados, isto é, o deleite. Quando verifica que nossas preocupações não se inclinam para a concupiscência carnal, nem para a concupiscência dos olhos, nem para a ambição mundana, que passam como sombras, mas que se elevam às alegrias dos bens eternos, invioláveis e imutáveis, Deus, que sonda os corações e os rins, guia o justo. Nossas obras, em atos e palavras, podem ser conhecidas dos homens, mas só Deus, que sonda os corações e os rins, sabe com que ânimo são feitas e aonde, por meio delas, desejamos chegar. Corações, rins, expressões eufemísticas para designar o mais íntimo do nosso mais íntimo. Aliás, intimior intimo meu é uma expressão latina usada por o mesmo Santo Agostinho no livro As Confissões. Deus é o mais íntimo do meu íntimo. Ele sonda o que há de mais secreto, o que há de mais escondido, o que há de mais fechado, inacessível para qualquer ser humano, inclusive também aos anjos, bons ou maus. Mas Deus conhece profundamente. É interessante também aqui como Santo Agostinho fala malícia dos ímpios, e ele identifica esses ímpios como os maus cristãos. O que São Paulo chama de falsos irmãos. Impiedade dentro da igreja, assunto extremamente doloroso e delicado, mas uma realidade constante. Ele é exatamente um dos sentidos para essa expressão do Salmo de número 10, pondo fim à malícia dos ímpios, a impiedade dentro do corpo místico de Cristo. Que horror, que tragédia. Ainda temos 3 minutos e meio e penso que ainda há tempo para nós refletirmos a interpretação de São João Crisóstomo a esse versículo, com a palavra o doutor da Igreja. Ao castigar os malvados, os justos se tornam mais atentos. Disso surgem 2 benefícios. Uns desistem do vício e outros se aproximam mais da virtude. Da mesma maneira que um homem sadio, ao ver outro cauterizado ou amputado, chega a ser mais cuidadoso com a saúde, assim também aqui. Muitos dos que então se escandalizavam
e dos que pareciam fiar-se em si mesmos pela prosperidade dos maus, se tornaram ainda mais loucos. Por isso, o mesmo Davi diz em outra parte: quase resvalaram os meus pés, porque tive inveja dos arrogantes. E outro diz também: porque prospera o caminho dos ímpios. Jó também se perguntava o mesmo muitas vezes. Mas naquela época, como as pessoas falavam sem instrução, diziam o que diziam e se buscava o que se buscava. Não obstante, agora, aquele que agora se preocupa com essas coisas não é digno de nenhuma indulgência. E aquele que aprendeu a filosofar isto é aquele que recebeu tal doutrina sobre o futuro e foi claramente doutrinado sobre a geena e o reino, será recebido lá de acordo com os seus méritos. Interessante o tema da malícia dos maus. É uma forma para os bons estarem em alerta e tomarem cuidado. O salmista afirma que a malícia dos ímpios tem os dias contados, que Deus Todo-Poderoso vai sentenciá-los, vai julgá-los, vai puni-los, vai castigá-los. E quando a gente sabe que uma pessoa se cauterizou, que uma pessoa se queimou, que uma pessoa foi negligente e por isso sofreu na sua pele, tomamos cuidado para que o mal também não aconteça conosco. Tal é a finalidade desse versículo: a malícia dos ímpios terá um fim. E Deus Todo-Poderoso, que sonda os corações e os rins, sabe perfeitamente daquilo que se passa no coração do homem. Ainda que ele pareça ímpio, pode ser justo no seu interior. E aquele que parece ser justo no exterior, Deus é quem sabe e mede o tamanho de sua malícia, o peso e a gravidade de sua maldade, de sua perversidade. Está terminando o nosso primeiro bloco. Convido você, depois desse breve intervalo que vai ter agora, a permanecer conosco e avançarmos com os versículos 11 e 12 até o 18 para terminarmos a interpretação desse belíssimo Salmo de número 7. Deus abençoe sua vida. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o segundo e último bloco do nosso programa Luz da Vida, dedicado ainda à interpretação, versículo por versículo, com os padres da Igreja, do Salmo de número 7. No bloco anterior, nós vimos com dois padres da Igreja, São João Crisóstomo e Santo Agostinho, bispos e doutores da Igreja, as interpretações magníficas do versículo 10 do Salmo de número 7. Agora vamos avançar e vamos ler o versículo 11 do Salmo 7 e duas interpretações de dois santos, de dois bispos, de dois doutores da Igreja, dessas palavras do rei Davi. Primeiro, vamos ao rei Davi. Salmo 7, versículo 11. O meu escudo é Deus. Ele salva os que têm o coração reto. A linguagem aqui é militar. Escudo é uma arma de defesa que os soldados da infantaria usavam. O escudo era colocado, digamos assim, no braço esquerdo ou direito. Geralmente ele tinha um formato oval ou retangular ou de círculo, para proteger das flechas, para proteger das armas que perfuram, as lanças, as espadas, nas batalhas. O meu escudo. E entende-se porque Davi utiliza essa linguagem militar. Ele está sendo atacado pelos seus inimigos, ele está sendo fustigado pelos que querem a sua ruína e a sua desgraça. E depois,
Ele salva os que têm o coração reto. Qual é a consciência que o rei Davi tem aqui? Sua consciência de nada lhe acusa. Ele está sendo perseguido, mas não é culpado. É simplesmente pelo ódio, pela raiva, pela fúria dos seus opositores, liderados, inclusive, pasmem vocês, pelo seu próprio filho, Absalão. O Senhor protege, o Senhor cuida daqueles que têm um coração puro. Aliás, uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão Deus. Aqui, Davi fala de coração reto. Vamos então à primeira interpretação desse versículo com um padre da Capadócia, a diocese de Cesareia, São Basílio Magno. A minha ajuda não deriva da riqueza, dos meios materiais, da minha força, do meu poder ou dos meus laços familiares, mas o meu auxílio vem do Senhor. Qual ajuda o Senhor envia àqueles que o temem, podemos ver em outro lugar no Salmo que diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os salva. O nosso refúgio, a nossa cidadela, a nossa proteção não residem, como bem lembrou São Basílio aqui, na força das armas, na garantia antecipada, na proteção, na tutela que a lei dos homens, que o prestígio de determinadas pessoas possam nos garantir. O nosso escudo é Deus. Ainda que tais medidas possam ser buscadas, e não podemos negá-las, desde que isso não fira a nossa fama, o nosso bom nome e principalmente a nossa relação com Deus. Não estou dizendo que é desnecessário, que é impróprio, que é imprudente, que nós peçamos, por exemplo, a defesa da justiça, a proteção da magistratura, a segurança jurídica, as ações na justiça, para que os nossos direitos como cidadãos sejam garantidos. Não, nada disso. Aqui estamos falando do ponto de vista espiritual. Quem é que nos defende quando estamos a viajar, não permitindo que sejamos acidentados? Quem é que defende a nossa casa quando estamos dormindo, o nosso patrimônio quando estamos descansando, a nossa propriedade quando estamos viajando? Quem é que nos defende das fustigações dos perversos, dos maus, da língua dos criminosos que querem nos detratar? Quem é que nos livra das enfermidades? Quem é que nos blinda quando o inimigo espiritual, o demônio furioso, parte como o leão que ruge, buscando nos devorar? Somente o Senhor. É disso que trata o versículo que nós acabamos de comentar. Nenhum ser humano pode estar 24 horas conosco, nenhuma autoridade humana pode garantir essa segurança que toca não somente a integridade do corpo, mas também a paz da alma, a serenidade do coração. São tantas as perturbações, são tantos os riscos e os perigos que nós corremos e que ninguém, absolutamente ninguém, por mais contato que tenhamos, por mais admiradores que nós tenhamos, por mais fãs, por mais autoridades destacadas em todos os âmbitos civil, militar, eclesiástico que nós tenhamos, podem nos livrar desses ataques, dessas maldades, desses dardos inflamados do maligno, como diz o apóstolo Paulo ao falar da armadura do cristão. Vamos agora à segunda interpretação dada por Santo Agostinho sobre essa expressão do versículo 11. O meu escudo é Deus. E a expressão já explicada
à luz das bem-aventuranças de nosso Senhor, coração reto. Ou seja, o que Davi diz aqui como coração reto, Jesus vai chamar nas bem-aventuranças de coração puro. Com a palavra Santo Agostinho, interpretando esse versículo, o meu escudo é Deus, ele salva os que têm o coração reto. O meu escudo é Deus, que salva os que têm o coração reto. Dois são os objetivos da medicina. Primeiro, curar a doença. Segundo, conservar a saúde. Quanto ao primeiro, pronunciou-se o salmo precedente: tem piedade de mim, Senhor, estou enfraquecido. Quanto ao segundo, declara o presente salmo: se manchei as mãos na iniquidade, se paguei com o mal aos que retribuíam com o mal, sucumba sem razão nas mãos de meus inimigos. Naquele, o doente suplica ser libertado. Neste, o são pede para não ser contaminado. O primeiro reza: salva-me por tua misericórdia. O segundo pede: julga-me, Senhor, segundo a minha justiça. Aquele quer remédio para escapar da doença. Este suplica socorro para não recair. Diz aquele: salva-me, Senhor, por tua misericórdia. Este declara: o meu escudo é Deus, que salva os que têm um coração reto. Se ele oferece remédio que cura nossas doenças, quanto mais não dará o que nos conserva sadios. Porque Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Quanto mais, então, agora justificados por seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Bela interpretação, no meu entendimento, porque o escudo não é uma arma de ataque. O escudo é uma defesa, é uma arma de defesa. Isto é, com ele você não tem condições de atacar quem está atacando você. Portanto, o ataque supõe um risco grande de a sua integridade ser comprometida, ser agredida, ser violada, ser atacada. Seja ela com uma arma de precisão, uma arma de fogo, uma arma branca, não importa. E uma vez atingido, você fica debilitado. Mas aqui não é disso que parece o rei Davi tratar, mas defende-me. Davi antes já tinha testemunhado sua inocência. Isto é, eu sou inocente. Mas, apesar disso, estou sendo atacado. Defende-me. Senhor, minha consciência de nada me acusa, portanto, eu não tenho razão para que minha consciência me agrida, mas meus inimigos, apesar da minha inocência, estão me agredindo. Por isso, protege-me, por isso, defende-me. São situações na nossa vida tão constrangedoras, tão desagradáveis, tão lamentáveis, e que temos que enfrentar exatamente nesse espírito. O Salmo de número 7 é muito propício para nos fortalecermos diante desses ataques injustos, desses ataques iníquos, desses ataques que, mesmo não tendo nós nenhuma culpa perante Deus e perante os homens, esses ataques acontecem. Pedir a proteção do Senhor, pedir que Ele nos seja um escudo, não é impedir que os dardos venham até nós. Quem é que pode segurar uma língua malvada? Quem é que pode impedir um perverso de maquinar o mal contra nós? Não, não podemos, mas o nosso recurso está no Senhor. Se os ataques estão em andamento, se os dardos estão sendo lançados, eu me refugio no Senhor. Eu te peço, Senhor, cede a minha proteção e não permitas que esses dardos me atinjam e me levem à prostração, à vergonha, ao desânimo, à irritação e a nutrir sentimentos anti-evangélicos no meu coração, como o desejo de vingança, a raiva, o ódio e assim por diante.
Está terminando mais um programa Luz da Vida. Avançamos sem pressa. Estamos ainda na metade, um pouco mais da metade deste salmo, porque tem 18 versículos e já refletimos 11 versículos. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Fique com Deus e uma semana cheia de graças para você.